Será que você consegue ver Deus em tudo que acontece na sua vida? Nos detalhes da sua vida? Eu costumo dizer que tudo que deu errado na minha vida, deu errado para que viesse dar certo. E eu fui uma improvável, sou uma improvável, e se eu olhar para o meu histórico de vida, eu não tenho nada para dizer que teve êxito. Né? Desde adolescente eu tive muitos problemas, né, dentro da minha casa com a minha mãe. Eu era muito rebelde, muito dona de mim. Eu e meu irmão, a gente brigava muito, né, de eu tacar as coisas nele, né, e uma vez eu me lembro que eu taquei um vidro, se eu não me engano, um abajur, né, e minha mãe nervosa, dizendo que ia me mandar pro orfanato, né, porque eu sempre muito revoltada. E aí as palavras, né, que eu ouvia sempre me machucaram muito, né, eram palavras, né, que eu não iria dar em nada, que eu não iria ir para canto nenhum. E naquela época eu não conhecia Jesus, e aí eu ia pro meu refúgio, que era a minha pista de skate, skate na mão e eu estar no pé, né? E ali era o meu refúgio, né? E aí eu me lembro que eu passei por uma situação onde eu conheci Jesus, né? Onde eu tive a minha conversão. E eu coloquei toda uma esperança de vida, né? Que eu iria encontrar um príncipe encantado e eu iria casar. E dentro de 3 anos de um relacionamento, onde eu fui casada já depois de convertida, né, aí eu entro por um processo mais difícil, né, que eu nunca achei que eu fosse passar, né, desculpa a traição do meu marido, passo pelo abandono na gestação, uma gestação que eu tanto esperei praticamente durante anos, né, e aí foi um momento mais difícil para mim, que foi um momento de deserto, né, um momento onde eu enfrentei ali a rejeição, o abandono, né, eu me sentia muito só. E aí começou a minha luta, né? E eu comecei a olhar para trás, né? De tudo aquilo que eu passei, né? Uma história de vida mesmo, de frustração. Entrei numa faculdade, não concluí, o dinheiro não dava, né? Aí eu tentava um curso, não conseguia, né? E aquelas palavras sempre me fez durante a minha vida inteira eu carregar essas palavras, né? Uma palavra que a gente pensa que às vezes a gente lança e que ela não tem semente, né? Eu costumo dizer que muitas coisas eu passei no meu casamento porque eu transferi a ausência do meu pai para o meu marido, né? E ali passei pelo abandono, né? Porque nada pior, né? Eu costumo dizer, para uma grávida passar por uma gestação onde você precisa de um apoio, né? E aí eu me lembro que foram tantas noites em claro, noites de choro, né, noites onde eu nem imaginava que eu iria dar conta de dar mamar, né, a criança mamando a noite inteira, aí com 2 meses, né, do bebê nascer, eu tive que trabalhar, do meu filho nascer. E aí eu sempre almejei ter 3 filhos, né, e aí depois por esse processo eu tive um relacionamento, né, sem direção de Deus, sem orar, eu já estava bem perdida num tempo de deserto, né, quando eu já estava cansada, né, do deserto. E aí eu tive esse relacionamento e que também me trouxe muitos danos, né, por não ser um namoro em Deus, um namoro onde o pecado ele prevalecia, a fornicação. E aí eu tive uma gestação, uma gravidez ectópica, também perdi uma das trompas. Aí eu recebi a notícia que eu não podia, né, ter mais filhos. Depois, 30 dias, eu recebi a notícia que eu poderia novamente ser mãe. E ali eu ouvi muitas coisas quando eu passei por esse processo, né, que eu não prestava, né, que eu estava na igreja e que isso, que aquilo, e eu estava passando por um tempo aonde eu tinha me afastado de Deus, né, eu queria viver minha vida, porque era muita frustração, né, de muitos anos e que não estava resolvida dentro de mim e que eu achava que ia se resumir a um relacionamento. E aí eu comecei a passar por um outro processo, né, de mais sofrimento, de mais dor, né, porque eu costumo dizer que quando você erra, né, você continua no pecado consciente, né, a consequência ela é muito maior. E aí meu fundo do poço foi muito maior, a frustração, as acusações, tanto das pessoas quanto a acusação do diabo, né? E eu com sempre aquela expectativa, meu Deus, por que tudo dá errado, né? Por que tá dando tudo errado? Por que a minha vida inteira foi assim? Nunca consegui concluir a faculdade que eu queria, nunca consegui passar numa prova, num concurso público, fui tirar minha carteira, fiquei 2 anos para tirar a carteira, não consegui passar, fui reprovada, né? E me levaram pro psicólogo, acharam que eu tinha algum problema psicológico, né? E assim, eu passei por várias dificuldades onde eu demorei a romper na minha vida.
E aí, depois de uma jornada de vida, eu comecei a passar pelo processo da restauração de Deus na minha vida. E aí eu falava com Deus, Deus, eu almejo tanto, né, ter uma família, eu almejo tanto ter um casamento, né, eu almejo tanto ter minha família restaurada, eu almejo tanto ter mais filhos, encher a casa. E o que eu quero dizer pra você, né, com esse testemunho de vida? Eu passei por um processo de restauração. E aí, nesse processo de restauração, eu comecei a ver que em tudo que eu vivia até o dia de hoje, né, que eu ainda continuo, né, vivendo a vontade de Deus, Deus estava presente em tudo. Deus permitiu com que eu fosse para uma mesa de hospital, né, ali perder um bebê, passar por aquele processo de dor, que uma gravidez ectópica dói demais, né, eu errei tanto na minha vida, bati tanta cabeça por querer fazer as coisas do meu jeito, e eu comecei a ver que Deus estava cuidando de tudo. Que em tudo Deus estava presente. Muitas vezes a gente pensa assim, é o diabo se levantando, o diabo se manifestando. Não. Existe a questão espiritual, existe na entrada permissiva do diabo em nossas vidas, quando a gente dá alegridade, a gente abre oportunidade, existe. Mas em tudo Deus ele está cuidando. E Deus começou a tratar comigo de uma forma tão profunda, né, que eu comecei a passar pelo processo da restauração. Isso começou a doer dentro de mim. Eu comecei a olhar para trás, né, as vezes feridas que eu causei nos meus pais, as feridas, né, que eu causei numa outra pessoa, num casamento que eu coloquei toda uma esperança, né, quando você, né, casa sem uma direção, né, um propósito, você olha para trás e observa que você planejou uma vida, mas Deus ele cortou todos os seus planejamentos para que ele começasse a agir da forma que ele quisesse. E aí Deus começou a fazer na minha vida uma obra extraordinária, começou a me restaurar por completo, curar as feridas, né, para que eu pudesse olhar para trás sem dor nenhuma, né, alinhou a minha vida com a minha mãe, alinhou a minha vida, né, com quem me traiu, né? Houve o perdão, né? Deus começou a trazer a reconciliação, né? E eu me sentindo completa, em paz, né, com o Senhor. E eu fui ver que a obra de Deus era muito mais real, que ela era de dentro para fora. Que esse era o verdadeiro evangelho que Deus queria produzir em mim, fruto de verdade, né? Então todas aquelas palavras que foram lançadas, elas já tinham caído por terra. E hoje, né, e Deus me levando a tantas mulheres, tantos lugares como testemunho, né, para poder mostrar e dizer para você que é possível, né, que mesmo sendo improvável, mesmo que tudo, né, talvez você passou pela rejeição do abandono, né, não conheceu teu pai, tua mãe foi deixada por alguém, né, ou passou como eu, um deserto, né, intenso, uma separação, né, um divórcio, a humilhação, né, da igreja que não consegue acolher aquela que é divorciada, você fica como uma leprosa, né, porque foi o meu caso, né, e eu já pregava para mulheres, eu já ministrava, né, então, de certa forma, existe a cobrança, né, você tem que ter a família perfeita, você tem que ter a vida perfeita. Eu quero dizer para você, você não tem que ter a vida perfeita. Você não tem que ter uma vida para provar para ninguém. Você tem que ter realmente uma transformação tão real na sua vida. Em tudo Deus está cuidando. Deus está cuidando dos detalhes. De quando você dorme, Ele está contigo. De quando você acorda, Ele está com você. Ainda que você passe uma jornada como uma mãe sozinha, como fui eu, né? Em quantas noites eu olhava, né? E dizia, e aí, eu vou ser mãe solteira, né? Eu vou estar aí com um papel de divorciada. Como é que vai ser isso? Né? Eu nunca mais vou pregar, nunca mais vou ministrar, Deus nunca mais vai me usar. E é aí que eu vou te dizer, é aí que Deus começou a fazer a obra realmente que Ele queria na minha vida. E aí ele me deu aquela palavra de 1 Coríntios 1:27, que é a minha vida, aquele versículo. E Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, chamou as que não são para os que são. E aí Deus começou a me levar a ser essa menina, né, essa mulher. Eu me tornei uma mulher, mas eu era aquela menina skatista, louca, né? E aí eu me tornei, depois de convertida, de verdade no deserto, aquela dredada, que prega, que se expõe, né, que leva o evangelho de uma forma simples. E tudo que eu quero dizer para você é que vale a pena uma jornada, ainda que você sofra perseguição, que você sofra
acusação, que você sofra humilhação, ainda que a sua vida não seja perfeita, não está sendo como você quer, mas a palavra que eu tenho para você fez projetos, mas Deus fez cortes. Os cortes são necessários para que você venha frutificar. As nossas escolhas nem sempre, eu acho que na grande maioria não são as escolhas, não são a vontade de Deus, na verdade. Né? Às vezes nós temos planejamento, nós planejamos, nós escrevemos, nós fazemos e Deus ele vai lá e corta tudo, porque ele quer fazer da forma dele. Na minha vida foi necessário eu passar por toda essa jornada para que eu pudesse ver o cuidado de Deus na minha vida, enxergar que o amor dele para com a minha vida é infinito, né? E que eu não tinha que ter uma vida perfeita, eu não tinha que ter tudo perfeito para contar e dizer, olha que bonitinha, ela namorou, né? Ela fez isso e aquilo que Deus prosperou, não. A minha vida foi toda uma vida tortuosa, né? De impossibilidades, né? Para hoje eu poder dizer, eu conheci a Deus verdadeiramente, eu fui marcada por ele. Eu comecei a florescer no caos da minha vida. Eu comecei a florescer onde eu fui cortada. Eu comecei a florescer no jardim da humilhação. Eu comecei a ser grata, né, no jardim onde ali eu estava sendo plantada, né? E eu comecei a viver uma vida, e tenho vivido uma vida em Deus que eu nunca imaginei viver. Né? Uma vida surpreendente, uma vida onde o cuidado dele é real, onde nada é do meu jeito. É da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E todos os cortes, eles são essenciais na nossa vida, né? E as feridas, elas são importantes para que elas cicatrizem, elas se tornem marcas, para que você olhe para trás e fala, valeu a pena. Se você hoje olha para você e não consegue ver uma impossibilidade, eu quero dizer para você, é nesse corte que Deus vai fazer você frutificar. É nesse corte que Deus vai fazer você florescer como nunca antes, né? É nas impossibilidades. Né? Talvez você, assim como eu, que passou uma jornada, né, com um filho no braço, né, com um papel de divorciada, com título, né, ex alguma coisa, e aí Deus simplesmente falou, tudo isso aí que você viveu, eu vou te marcar de uma forma tão profunda que você nunca mais vai ser a mesma. Deus abençoe a tua vida e que você possa ficar com essa palavra nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, e que de alguma maneira eu quero dizer para você, jamais desista, porque o Senhor é contigo e Ele jamais desistiu de você.